Senhor Jesus, hoje dia 21 de março de 2025, mais uma vez vamos ouvir o exemplo de uma oração bíblica com resposta, porque o nosso Deus é um Deus que responde às orações. Então, estamos no nosso 12º capítulo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 9, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Ribas, remande, rebos. Ribas, que louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Deus apareceu para Salomão em um momento particular. Quando Salomão acabou de edificar a casa do Senhor, o templo do Senhor. Salomão era filho de Davi, do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que escreveu muitos salmos, o homem que venceu muitas batalhas, o homem que teve muitas lutas e tribulações, mas testemunhou o poder, a grandeza e a misericórdia de Deus, porque a maior parte dos seus salmos diziam que Deus ouvia a sua oração, o seu clamor, que Deus atendeu. Que Deus o livrou dos seus inimigos. Esse homem Davi, que tanto amava a Deus, que era segundo o coração de Deus, decidiu construir um templo, uma casa para o Senhor. Mas o Senhor disse que não seria ele que construiria o templo, mas o seu filho, o seu sucessor, no caso, o rei Salomão. Então Salomão construiu um templo, uma casa para o Senhor. Ele chamou os servos de Deus, o povo, e ele orou, ele dedicou, consagrou aquela casa a Deus, até porque era mesmo a casa do Senhor, um lugar de adoração, um lugar de santidade, um lugar para congregar o povo de Deus, porque o povo de Deus deve ter um lugar para congregar, para se reunir, porque essa é a vontade do Senhor. Deus apareceu para ele para confirmar que Deus havia recebido aquele lugar, que Deus havia se agradado daquela obra. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Deus confirmou, que santificou aquele lugar como a sua casa. E ele declarou que os seus olhos e o seu coração estarão todos os dias naquele lugar. Ou seja, Deus está a dizer: é a minha casa. Quando o meu povo estiver aqui orando, adorando, clamando, eu ouvirei,
Rima, porque os meus olhos estarão aqui. Os meus ouvidos estarão aqui. A minha atenção, riba, estará aqui todos os dias. Riman de rebas, riman de rebas. Riba, a palavra do Senhor diz que a casa de Deus será chamada a casa de oração. A oração é uma petição. Ou seja, a igreja é o local apropriado para fazer petições a Deus, porque é o lugar que Deus santificou. É o lugar que Deus preparou para esse propósito, para unir, para congregar o povo. Não quero eu dizer com essa palavra que não se ora fora da igreja, da casa do Senhor, não. Estou eu a dizer que Deus santificou, preparou a igreja como lugar para o seu povo se ajuntar, rima, congregar e orar e buscar a face dele, porque os filhos de Deus são muitos. É necessário que haja um lugar onde eles possam congregar, um lugar que Deus escolhe, um lugar que Deus ele abençoa, porque Deus tem que abençoar, Deus tem que confirmar. Não é qualquer lugar que se arranja que é a casa de Deus, não. Tem que ter princípios. Deus recebeu aquela casa porque nessa altura Salomão estava a andar nos caminhos do Senhor, estava a andar em obediência, porque infelizmente Salomão mais tarde se desvia da presença do Senhor. Riba, começa a fazer o que é abominável ao Senhor. Esse templo foi construído com mãos limpas e coração puro. Rima, e Deus recebeu. E Deus aceitou, Deus ouviu. Rima, Senhor, quem subirá no teu santo monte, no teu santo tabernáculo? Aquele que tem as mãos limpas, o coração puro. Rima, que não jura falsamente. É a palavra do Senhor. É uma pergunta: quem que vai subir no Monte Santo do Senhor? Quem estará na casa do Senhor? Rima, tem que ter as mãos limpas e o coração puro. Então nós podemos perceber que existe um critério. Tanto mais que Deus não permitiu que Davi construísse o templo, mas ele queria que Salomão construísse. Rima, Deus escolheu Salomão como aquele que queria edificar a sua casa. Rima, Deus ouviu a oração de Salomão, escolheu aquele lugar como a sua casa e abençoou aquele lugar como a sua casa. Riman de rebos, reman de rebas. Ribas, que rebou tudo aquilo que nós fizemos de coração limpo. Riba, com as nossas mãos limpas, em prol da obra de Deus, para agradar a Deus. Riman de rebou, com o coração sincero. Deus, ele responde. Deus, ele ouve. Primeiro, ele vê a intenção dos nossos corações. Riba, vê a inteireza dos nossos corações. Vê a sinceridade dos nossos corações. Rima, Deus aceitou o templo. Deus aceitou a casa porque ele poderia ter rejeitado. Há muitas casas, muitos templos hoje em dia que Deus rejeitou. Deus não recebeu como sua casa, porque não foram construídos com o propósito de congregar o povo do Senhor. Tem outros interesses. Rima, tem outras motivações e Deus ele não responde.
Deus, Ele não abençoa. Ribas, remande, rebas. Riba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sempre que orarmos, devemos nos lembrar que a Bíblia nos exorta a orar. A oração é totalmente bíblica, o próprio Deus é que declara. Riba, mas temos que fazer uma análise. Qual é a nossa motivação? Qual é o nosso desejo? Aquela oração está alinhada com a palavra de Deus? Agrada ao coração de Deus? Rimande, rebas, remande, rebas. Riba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.